A CBF é inacreditável. É uma das entidades mais podres que a gente tem, talvez, no Brasil. E olha que para ter entidade podre, o Brasil não paga imposto, né? Uma coisa impressionante acontece na CBF, né? Os últimos presidentes, todos, eu acho, estão encrencados na justiça de alguma forma. Ricardo Teixeira, o Del Nero, o Marim, agora o Caboclo, né? Um assédio sexual, assédio moral com uma funcionária. Os anteriores que eu citei agora, né? Um deles não podia sair do país para acompanhar a seleção porque senão era preso pela Interpol. Cara, era esse o nível, sabe? Lavagem de dinheiro, corrupção, superfaturamento. Cara, todos eles envolvidos em tretas. Parece que assim, trocavam o nome, mas davam continuidade ao projeto, a um projeto corrupto, a um projeto que, além de tudo, é incompetente, né? Não atua de uma forma positiva para com o futebol brasileiro. Pelo contrário, é um projeto que visa sempre, como é que se diz? Visa amparar ali os seus chegados, né? Os interesses próprios, pessoais ou de um grupo bem reduzido. É uma confraria, né, a CBF, uma confraria podre de corruptos, de pessoas que não têm senso ético e moral e não tem nenhuma virtude que faça com que eles mereçam estar onde estão. E agora o Caboclo, né, mais um que foi afastado pelo Conselho de Ética da CBF e não deve retornar e talvez deve até ser preso, vai saber. Mas o que isso significa na prática, né? O que isso quer nos dizer? Qual é o recado que isso passa? E eu vi muita gente falando de teorias e teoremas de Pitágoras e teses e mais teses depois do 7-1, né? Do 7-1 da seleção brasileira. Eu vou falar um pouco sobre o que tem a ver uma coisa com a outra, mas antes eu vou dar uma leve explicada sobre talvez a origem desse continuismo podre da CBF. Eu troquei uma ideia com o Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, talvez um dos melhores aqui do estado. E, e até troquei uma ideia com ele pelo WhatsApp e tal. E a gente estava quase articulando de ele participar aqui num vídeo também, mas tem umas burocracias lá que não que o impeçam, mas que complicam um pouco. Daí, até para dar uma agilidade e para não complicar a vida dele lá, a gente só trocou uma ideia. Eu vou tentar reproduzir um pouco do que ele me explicou, né? E eu vou resumir bastante aqui. O ideal seria até ele explicar, que ele explica melhor. Ele é um cara bem posicionado em relação a isso, ele tem ideias também de mudanças. Mas para vocês terem uma ideia, a coisa é mais ou menos assim. Para eleger o presidente da CBF, antes só as federações, né, estaduais votavam. Lembrando que essas federações ganham mesadas, né? Ganham mesadas da CBF. As federações, eventualmente, que não estejam muito alinhadas podem sofrer retaliações. Tem várias questões ali que sempre, desde sempre, forjavam um contexto de chapa única. Sempre foi assim, um continuismo extremo de chapa única, porque era tudo da mesma confraria, tudo os brother ali, com seus interesses bem resolvidos, e a coisa se deu assim. Um belo dia, também estenderam estes votos aos clubes da Série A, ou seja, 20 votos. Mas as federações estaduais ainda eram 27. Ainda ficava na mão das federações decidir quem elas bem entendessem, né, que fosse o novo presidente da CBF. Aí a lei do Profut mudou isso e obrigou a CBF a incluir os times da Série B. Opa, aí já eram 40 clubes votando contra as 27 federações. Só que aí a CBF definiu pesos distintos para estes votos, sendo as federações peso 3, os clubes da Série A peso 2 e os clubes da Série B peso 1. Ou seja, ainda as federações no frigir dos ovos definiam a parada, né? Daí o que acontece, sabe? Além de tudo, para alguém se lançar como um candidato a uma chapa eu quero ser o Zico quer ser presidente da CBF. Segundo o que o Rodrigo me disse, cara, precisa da assinatura de 8 federações para essa chapa ser validada, 8 federações e 5 clubes.
8 federações e 5 clubes precisam assinar a chapa do cara. Mas tem um detalhe, só podem assinar para um candidato. O clube que assinou para o Zico ou a federação que concedeu lá ao Zico a possibilidade de ele criar uma chapa, não pode assinar para outro. Então, quem é que vai querer assinar para o Zico sabendo que a CBF está lançando o candidato dela, lá, o caboclo dela, né, da situação, que provavelmente vai ganhar, é o cara que é o favorito, né? E aí tu vai sofrer retaliações, e aí tu ganha a mesadinha da CBF e não vai ganhar talvez, aí talvez tu caia fora, talvez troquem as cartas e tu fique fora do baralho, entende? Então é tudo arquitetado, esquematizado para assumir quem eles bem entendem, né? E visto que é uma entidade privada, é até um pouco difícil de isso ser, de uma forma mais democrática, né, ser alterado. Até, segundo o Rodrigo Oliveira, na tese dele, deveria ser bem mais democrático. Todos os clubes vinculados à CBF poderiam ter direito a voto, né? E talvez até os próprios jogadores que, enfim, interferem na vida deles. E aí o Rodrigo vai além. Ele diz que numa segunda conversa poderia pensar até nos sócios dos clubes que são vinculados à CBF, se esses caras não poderiam ter direito a voto. Ele tem uma visão assim, abrir geral, sabe? E eu acho que a ideia dele é interessante, mas nossa, muitos passos anteriores poderiam e deveriam ser dados para essa confraria acabar. Mas daí voltamos ao 7-1, né? Agora que a gente entendeu um pouco o porquê dessa podridão, por que esse bastão é passado de um brother para o outro e todos seguindo a mesma linha da tosquice e da corrupção, né? E da bandidagem. Essa é a palavra, para bandido a palavra é essa, bandidagem. Até o caboclo talvez seja o único que ainda, ou né, acho eu, nem sei, que talvez não tenha denúncias e acusações de corrupção, mas daí o cara é pego numa questão de assédio, não sei o que é pior, né? Mas enfim, a impressão que dá é que é tudo um continuismo mesmo dos brabos. E no 7-1, muita gente culpou o Filipão, culpou os jogadores, o emocional, o não sei o que, o blá blá blá. E aí falou-se muito da Alemanha, porque a Alemanha não sei o que, o estilo de jogo, é trabalho. Cara, pouca gente falou da CBF. Eu lembro que eu falei, e vou repetir agora o que eu falei. Eu fiz até um texto, depois de um tempo, na Euro. Na Euro, lembra quando a Islândia foi a sensação? Não me lembro se ela foi até a semifinal, uma coisa assim, acho que foi semifinal. Ela ganhou de times europeus gigantescos, a Islândia, né? É Islândia ou é Finlândia? Acho que é Islândia. É Islândia. Iceland, a Islândia. E aí, cara, eu fui pesquisar sobre a Islândia e os caras, assim, é um país menor que Porto Alegre, do tamanho de Caxias do Sul, mais ou menos, com neve o ano inteiro, tipo assim, nada indica que os caras vão conseguir formar um time de futebol decente. E aí tu vai lendo as coisas, né? Eles têm um campo de futebol com grama artificial e coberto em cada escola do país, e tem um monte de questões ali enfim, para fomentar, né, o futebol. Cara, é incrível. Tipo assim, 30% da população dos caras foi até a Euro acompanhar a seleção. Não me lembro agora qual era o país lá que sediou na época. Mas era um negócio assim que era absurdo, cara. Era absurdo. E o Brasil é pentacampeão do mundo apesar da CBF. O Brasil é uma força que mesmo toda a incompetência e bandidagem da CBF não consegue brecar. Porque é uma força de uma população absurdamente grande, uma população absurdamente apaixonada pelo futebol. Tem países como os Estados Unidos que não ligam muito, né? É uma população com biotipos diferenciados que ajudam a ter várias características complementares. O futebol é um esporte que tu pode jogar com uma latinha no chão, com uma meia, né? Então, assim, não é um esporte de elite, é um país pobre, às vezes é uma oportunidade de portas abertas para a maioria das pessoas. Então tem um monte de questão que faz o Brasil chegar lá onde chegou. Só que a CBF vem trabalhando ano após ano para destruir isso. E talvez já esteja destruindo. Talvez a gente já está vendo aí a olhos nus uma seleção brasileira mais frágil, um futebol brasileiro mais frágil, sabe? Onde que a CBF interfere nisso, por exemplo? E aí eu nem estou falando da questão da máfia, que são esses caras, né? Estou falando da questão da incompetência só. Mas estão interligadas as duas coisas, porque quando tu está muito focadinho só nos teus objetivos pessoais ali para os teus,
né, só para os benefícios próprios, tu não vai conseguir pensar de coração aberto numa forma de melhorar o futebol brasileiro, entendeu? Então as coisas estão interligadas. Mas focando nessa incompetência, nessa falta de criatividade, ações, o que a CBF faz com o futebol brasileiro, cara? O que a CBF faz para fomentar? Talvez as novas gerações estejam menos interessadas em futebol. Vocês já pensaram nisso? Eu tenho 35 anos, eu fui criado numa atmosfera de estádio que não existe mais. Eu adorava ficar perto da máquina tricolor, era uma torcida organizada pequena do Grêmio, uma das menores. E meu pai às vezes me levava, ficava no meio dos tambores ali, não sei como ele aguentava. Tipo, e era torcida organizada, e tinha raça, todo mundo uniformizado, tinha garra tricolor, tinha não sei o quê, e papel picado. A geral do Grêmio surgiu uns anos depois, ali pelo ano 2000, mais ou menos. E papel picado pra cima, e bobina, e não sei o que, e festa, e bandeirão. Cara, eles primeiro tiraram o povo dos estádios. Tiraram o povo dos estádios. É um teatro hoje em dia. É um teatro. Eu não sei se eu, com 5, 6 anos, foi quando meu pai começou a me levar nos estádios. Se eu fosse hoje, eu ia me encantar. Talvez eu ia me interessar mais por videogame, por MMA, sabe? Fora o cara que mora na rocinha lá, o cara que tem menos grana. O cara talvez nunca tenha entrado no estádio com esses preços de hoje em dia. Sabe? Talvez esse cara vai ser fatalmente levado para outros esportes. Talvez a gente esteja perdendo um próximo Neymar, um próximo Romário, porque esse cara tá em outra, sabe? Não, ele não, o futebol para ele não significa nada, nunca impactou a vida dele. E cadê a CBF olhando para isso, por exemplo? Outra coisa que é uma questão até cultural também, mais ampla, mais macro, mas assim, falaram lá em 2014, né, quando o Brasil tomou o 7-1 da Alemanha, a safra não é boa. Bom, tem um quê de verdade aí, e eu acabei de falar, né, que talvez tenha dedo da CBF para poder tentar ajustar isso e recalibrar essa safra. Então é um pouco verdade, mas também tem um outro fator que daí é emocional mesmo, psicológico. E eu não estou falando nem dos jogadores que estavam em campo, que sim, a CBF poderia trabalhar isso também. Mas eu estou falando dos jogadores que não estavam em campo. Sabe quem é? O maior goleador de todas as Copas do mundo não é o Ronaldo Fenômeno. Tem um cara que passou dele na Copa de 2014, essa no Brasil. Um alemão chamado Klose. Lembra? O cara passou o Ronaldo Fenômeno e é o maior artilheiro das Copas. Esse cara jogou a Copa aqui no Brasil, a de 2014, com 36 anos de idade. Sabe quantos anos tinha o Ronaldinho Gaúcho em 2014? 34. Onde estava o Ronaldinho Gaúcho? Um dos maiores jogadores de todos os tempos da história do mundo. No sofá de casa, assistindo. Talvez tomando uma pinga, talvez deprimido, talvez não sei o quê. Onde é que estava o Alexandre Pato? Né? Que falou-se tanto do pau, o Ganso, cadê o Ganso? Esses caras que têm talento, mas não vingam, onde é que eles estão? O que a CBF pensa deles, faz por eles? Mas vocês têm noção que o Ronaldinho Gaúcho não estava na Copa com 34 anos? E há tempos ele não era mais nem cogitado. Não é aquela coisa que chegou em 2014 e ficou aquele mistério, o Ronaldinho vai ser convocado ou não vai, não. 34, ele já estava há tempos fora desse baralho. Há tempos. E querem que eu te diga mais? Adriano Imperador, sabe quantos anos tinha em 2014? 32. Um dos maiores centroavantes aí dos últimos tempos que o Brasil revelou. Adriano Imperador tinha 32 anos, estava assistindo a Copa também de seu sofá de casa. Enquanto Klose fazia gols naquela Copa aos 36 anos. Eu sei que cada um tem seu metabolismo, nem todo mundo é um Zé Roberto que vai até os 40, tem gente que encerra um pouco antes e tal. Eu sei, mas assim, vocês entendem que também tem outros fatores por trás? A safra é ruim. A safra é ruim porque a gente foi para a Copa com o Fred e com o Adriano com 32 anos. Se tu bota o Adriano, se tu bota o Ronaldinho, se tu bota o Pato e não sei mais quem que não vingou e o Ganso, não sei o que lá. Será que a safra é tão ruim? Isso que eu tô falando aqui é só um exemplo. É só um exemplo. A questão psicológica dos jogadores. Eles têm algum preparo, algum acompanhamento, alguma questão? Cadê a CBF? Tá preocupada em apadrinhar
presidentes das federações para poder votar no próximo amiguinho que vai ser o novo presidente, que daí vai desviar, vai superfaturar, vai ser preso, vai ser, né, a Interpol vai ter que buscar o cara, é isso? Então eu acho que essa ideia do Rodrigo aí de democratizar essa eleição da CBF, porque, cara, é uma entidade privada, mas ela impacta diretamente na vida de muita gente, né? Inclusive na minha, que sou sócio do Grêmio, né? Então ela impacta na vida de muitos trabalhadores que são esses jogadores de futebol profissionais, né? Dos clubes, né? Outras entidades. Então é muito ruim deixar essa patotinha ali, os de sempre, né? O clube do Bolinha sempre gerando esse continuismo, porque além de tudo, além de um modus operandi podre que se instaurou ali, além de tudo gera uma comodidade, um comodismo que não faz a coisa avançar. Talvez tenha que ter um presidente ali querendo mostrar serviço, querendo, né, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa diferente pelo futebol do Brasil, porque ele sabe que vai ter eleição daqui a pouquinho e não vai ser cartinha marcada, como sempre foi até hoje. Talvez ele saiba que se ele não fizer um bom trabalho, pode entrar um outro candidato ali e tirar a turminha dele do poder. Eu acho que é mais ou menos isso. Falei bastante, o caso é complexo, mas é lamentável que a CBF há tanto tempo seja ainda essa várzea que a gente está vendo, e parece que ninguém se importa, tá bem, tá bom para todo mundo, as federações ficam quietas, os clubes ficam quietos e ninguém se levanta contra isso. Talvez esteja na hora. Feito? Falou, te inscreve aí no canal. Abraço.